Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé para a gente estar orando. Para a gente estar orando pelas oportunidades nesta noite, amém? Glorioso Deus, Pai que está no céu. Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade que aqui o Senhor nos dá. E te apresento, Senhor, a cada um que adentrou pelaquela porta nesta noite, Pai. Espírito Santo do Senhor, que o Senhor não venha, Senhor, nos deixar voltar da mesma maneira que entramos pelaquela porta. Mas só depende, Senhor, de nós mesmos, de te clamar, de te glorificar, para que o Senhor possa mandar glória, Senhor, aí de cima, Pai. Eu te apresento cada vida, Senhor, que der um passo aqui na frente, para contar um testemunho, louvar, ler a tua palavra, Pai. Que o Senhor venha receber, porque tudo é teu, tudo é para ti, ó Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, as oportunidades se encontram abertas. Aquele que o Espírito Santo tocar para vir aqui na frente, falar do amor do Senhor, as oportunidades se encontram abertas. Amém? Glória a Deus. Eita glória! Amém? A oportunidade está aberta, irmão. Mais uma vez, palma para o irmão, ou para Deus. Aleluia! Oh glória! Eita Espírito Santo, tu és lindo, meu Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Mais uma vez eu falo sem erros. Amém? Glória a Deus. Vou louvar um hino que eu gosto de louvar demais assim. Eu sinto a presença de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Te adorar, só te louvar, meu Pai amado. Não existe pra mim um Deus assim, tão adorado. Se o mal vem sobre mim, aleluia, eu clamo a Ele assim. Desce com anjos mil, a me guardar eu sei. Aleluia, Jesus. É o meu louvor, Deus de amor, a ti eu canto, eu me prostro aos teus pés, comigo enxuga meu pranto. Se o mal vem sobre mim, eu clamo a Deus e assim desce com anjos mil, a me guardar eu sei. Oh glória, aleluia. Se o mal vem sobre mim, eu clamo a Deus e assim
Tudo para a honra e a glória do Senhor. Glória a Deus, a oportunidade se encontra aberta, amém, irmão? Aqueles que quiserem louvar, contar um testemunho. Glória a Deus. Aleluia. Não tem ninguém para contar um testemunho. Louvar o nome do Senhor. A amada está com a oportunidade. E as palmas agradecem o nome do Senhor. Eita, Deus maravilhoso. Eita, Deus maravilhoso. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, gente. Eu creio que todos que estão aqui têm bênçãos e bênçãos para cantar. Verdade. Às vezes hoje você vem para a igreja, como muitos, e já aconteceu comigo várias vezes, de chegar no campo de batalha e chegar como soldado ferido, machucado, destruído. Aí só vê o corpo para a igreja, só visualmente, e no pensamento você olha assim, nossa, eu estou todo maltrapilho, espiritualmente falando. Mas o que eu vou falar essa noite, porque eu estou machucada, eu passei isso e aquilo, eu não tenho o que falar. Mas de você ter fôlego de vida, para a honra e glória, tem o que falar. A gente nunca pode esquecer do que Deus fez atrás. Se a nossa momentânea tribulação estamos passando hoje, as circunstâncias, não quer dizer que você tem que esquecer do passado que Deus fez na sua vida. Amém? Eu quero abrir a palavra do Senhor, que está escrito em Salmo 139, versículo 12, 7, que diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? O salmista Davi, ele escreveu esse salmo, é um louvor, é uma adoração, mas não se fala aonde, como, que circunstância estava o salmista Davi, mas creio eu que ele estava naquela íntima oração com Deus em louvor. Para onde irei? Para onde eu vou me esconder de Deus? Hoje o meu testemunho é o seguinte: há muitos anos atrás eu estive afastada do Senhor, eu me revoltei, porque há momentos, quando a gente aceita Jesus como o primeiro amor da nossa vida, é alegria. O primeiro amor é verdadeiro, você não quer sair da presença, mas quando vem as tribulações, as tentações, aí o bicho pega. Eu passei por momentos de etapas na minha vida. E eu quero dizer para você, Deus, quando Ele nos dá uma coisa, Ele só nos dá quando estamos preparados para receber aquilo que você está pedindo. Eu quero dizer para os amados irmãos que quando eu entrei, aceitei a Cristo a primeira vez, foi no ano de 1996, 97. Eu fui para uma igreja porque falava, pregava tanta prosperidade, que eu falei, eu vou aceitar Jesus, que eu quero riqueza material, queria dinheiro. Então assim, falava assim, você pode, Deus vai te dar dinheiro, mas não pregava a salvação, uma libertação, uma transformação de vida. E eu lembro que um dia eu dava tudo, material, só que eu hoje falo, com Deus não se negocia dinheiro, com Deus não se negocia, Deus vai barganha. E hoje eu vim entender isso. Aí o que acontece? Um dia eu me revoltei que não poderia estar acontecendo aquilo com a minha vida. Quanto mais eu buscava a Deus, mais a minha situação apertava, mais vinha a miséria e a destruição na minha vida. Eu falei, que Deus é esse que eu estou buscando? Que Deus é esse que esse povo fala, que prega? E cadê esse Deus?
Eu fiquei tão revoltada que um dia à noite eu peguei a Bíblia e joguei ela na porta e ela se rasgou toda. Falei, a partir de hoje, esse Deus não existe na minha vida. Só que Deus teve misericórdia. Numa madrugada, pastor, nessa mesma madrugada que eu estava revoltada, eu deitei, meu quarto era para o lado de fora da varanda. E minha mãe, minha filha, você não poderia fazer isso. Minha mãe sofreu demais comigo. É uma guerreira, é uma vencedora. E aí, o que aconteceu? Eu entrei no meu quarto, dormi, revoltada, mas à noite veio um clarão, na madrugada, e um homem com cajado, me entregando esse cajado. Ele só fez assim e me entregou. Eu falei, o que é isso? Varão de branco, meu quarto clareou todinho. E dali passaram várias provas. E eu fui em várias igrejas buscando Deus vivo. Eu fui em várias igrejas. Aí vinha aquelas revelações que eu não entendia de revelação. E um pastor do Rio de Janeiro, ó, Deus está te dando uma pérola. Eu falei, olha, Deus está me dando uma pérola. Quando era no outro dia, vinha cobrança. Eu falei, cadê a pérola? Mas não entendia que era a pérola, é o Senhor, é os dons espirituais que futuramente Deus me entregaria. E dali em diante foi-se prova, transformação. Prova. O irmão falando em jejum, eu ficava 30 dias no jejum só na água de coco. Meu cheiro era água de coco para fortalecer. Eu falei assim, eu vou entender quem é Deus dentro da palavra. Teve um dia que eu fiz um propósito de 21 dias só de água de coco, antes dos 30, e fiquei no quarto, lendo a Bíblia várias vezes, e pedi o Espírito Santo de Deus em interpretação. Não faça isso. Isso é só quando tem um chamado, porque é perigoso. Então, e fui entendendo. Mas quando Deus, eu quero que é muito grande, mas eu vou resumir. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A última da minha revolta foi no ano de 2004, que eu era ministra da palavra, e saí, não aguentei a prova, porque o meu ministério era de libertação. O meu ministério era realmente expulsar demônio. Mas eu não tinha uma cobertura com a igreja. E o que acontece quando você não tem cobertura de um ministério, do seu pastor? Você cai. E fui embora para Brasília. E lá eu me afastei de Deus. Quer saber? E aonde Deus falou aqui comigo? Para onde? Como você vai se esconder de mim? A gente não se esconde de Deus. Quando Deus tem um propósito na vida da gente, você pode entrar numa caverna, você pode debaixo da cama, você pode se esconder, mas de Deus não se esconde, igreja. Aleluia! Não se esconde. E eu me escondi, pastor. Eu falei, estou livre, ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu era lá em Porto Nacional, se eu fui ministra, se eu fui pastora, ninguém sabe, e agora eu vou me soltar. Soltei a franga. Só que é o seguinte, pastor, quando a gente se afasta de Deus, presta atenção, você jovem, aí você vai numa festa, vai numa boate, e lá você começa e olha assim e dança, mas você está olhando se uma bala vai te achar, porque você não é feliz no mundo. Quem conhece a palavra de Deus, quem aceitou Jesus um dia, quem se afasta de Deus um dia, ele tem medo de morrer. A sua vida não é segura lá fora.
E quantas vezes Deus me livrou lá em Brasília da morte? Quantas vezes? Houve um assalto que o cara colocou a arma bem na minha coluna e eu não vi. Só vi depois que ele saiu correndo. Quantas vezes Deus me livrou? Quantas vezes eu estava numa festa, eu estava festando com os amigos, estava numa roda, mas você olha assim, ó, vixe, qualquer coisa vai estourar. E o pior é estourar numa briga. Aonde eu estava tinha uma briga, porque não era meu lugar. Porque aonde Deus ele põe a mão, ele fala, aqui não é o seu lugar. E mesmo assim, você indo aonde Deus não quer, o Espírito Santo está te puxando. Porque aonde há temor, porque o princípio da sabedoria chama-se temor de Deus. Verdade. E quando tem um temorzinho ainda, você fala, sabe que é uma coisa? Eu vou para casa. Porque aqui não está valendo. Você sente falta do Espírito Santo. Você sente falta da igreja. Você sente falta do primeiro amor. O vazio é muito grande. Você pode beber a cachaça no mundo inteiro, mas aquele preenchimento nunca preenche. Porque quem conheceu o Espírito Santo de Deus, você sente no vazio. Só que quando lá, vou terminar. Só que quando lá, teve um momento que eu falei assim, ninguém vai me conhecer, ninguém sabe do passado, né? Aí um dia uma pessoa, você é a pastora Andréia, lá de Porto Nacional, né? Eu falei, meu Deus do céu, eu vim esconder daqui, aí eu me acho. Aí outro vai, ô pastora, faz favor, e aí foi. Não tem como esconder da presença de Deus. E quando nós estamos sem a presença de Deus, nós nos sentimos nus. Como Adão e Eva lá pecaram, a primeira coisa que eles viram que estavam nus. E quando nessa atualidade aqui na terra, nós nos sentimos nu, com medo de tudo. E esse medo é um espírito maligno que entra dentro de você e coloca o medo. Aonde vem a depressão, a opressão. Ontem eu estava conversando com uma mulher, ela disse, olha, eu fui sarada de depressão através de remédio. Eu falei assim, eu fui sarada através da oração da minha mãe, buscando a Cristo. Eu fui liberta de depressão não através de remédios, mas através da minha mãe orando por mim, intercedendo, aonde Jesus me libertou da depressão. Porque muitas das vezes a depressão, ela vem do espírito maligno. Começa a agir no emocional. Então, igreja, é triste quando nós não temos o Espírito Santo. Nos sentimos despidos diante de Deus. E escondemos. Mas para onde? Porque esse salmo fala da onipotência, onipresença e onisciência de Deus. O poder de Deus. Jesus ele está em todos os lugares, está aqui, mas está na sua casa cuidando dos seus agora. Onipresença, onisciência, é Ele estar vendo o que você está pensando agora. E é isso que o inimigo, nosso adversário, não tem. Ele não tem poder, ele não tem onisciência e ele não tem onipresença. Ele manda o secretário dele. Amém, igreja? Amém. Eu quero dizer para vocês, Deus, Ele não é só essa palavra, Ele é o verbo, Ele é a verdade. Tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo que agimos, nada é escondido diante de Deus. O nosso íntimo. E quando Deus começa, você que talvez está fazendo campanha na igreja, você que às vezes fala assim, mas eu estou orando, quanto tempo tem? Eu estou orando 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, cadê? Deus, Ele limpa, Ele transforma, Ele te lava, para você receber o maior de Deus. Ele nunca vai te dar uma bênção enquanto Ele vê que você não está preparado. Porque quando nós não estamos preparados para receber a bênção do Senhor,
Senhor, você pode receber, mas logo você joga fora aquilo que Deus te deu. Então espera, tenha calma. Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. E é verdade, muitos de nós estamos esperando no Senhor a volta dele, uma bênção, o batismo do Espírito Santo, a renovação. Busca primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Para encerrar, um rapazinho chamado Bianco, fala o nome dele que ele está bem longe. Eu tinha uma empresa de comunicação visual e ele sabia que eu era ex-pastora. Não, pastora, eu quero pedir um favor para você, quero pedir uma oração. Aí eu falei assim: você quer, Bianco? Eu quero fazer uma oração, pedir uma oração. O que você quer que eu ore para você? Não, porque eu vou ali fazer um assalto, meter um assalto, eu quero que você ore para mim. Eu falei: Bianco, você acha que Deus vai te abençoar? Você quer que eu ore para você assaltar, que você seja abençoado? Para eu não levar nenhuma bala perdida, pastora, para ninguém me matar lá. Eu falei: misericórdia, meu irmão. Eu falei: Jesus, aonde eu estou? Meu pai, eu falei: Bianca, eu vou te orar para Deus te livrar e te libertar. É isso que eu vou orar. E fiz a oração. E esse menino foi baleado, quase morreu. O cara foi dar um confere, porque Deus me levou na favela. E foi lá levar um confere, pastor. Só que gatilhou a arma. E aí o que deu na nuca, ele sobreviveu. E a bala dele, nos últimos dias que eu estava em Brasília, ele estava vivo para a glória do Senhor, mas a bala estava aqui alojada e não saiu até hoje. Amém! É muita bênção, é muita vitória que Deus tem que dar para a igreja. Às vezes você pode estar aí, mas Deus está te preparando para o melhor, para a glória do Senhor. E aplaude o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. A pastora está com oportunidade para louvar o nome do Senhor. Logo após, o horário já está bem avançado. Logo após a colheita das ofertas, amém? Amém. Cumprimento a todos por parte do Senhor. Quem está feliz com Jesus? Você pode ficar de pé, por favor? Você que pode, fique de pé. Você que não pode, pode continuar sentadinho. Queria que você pegasse na mão do seu irmão e dissesse para ele: hoje, não, diga hoje, o céu marcou um encontro contigo. Diga: hoje, tu não vai sair daqui do mesmo jeito que tu chegou. Amém? O Espírito Santo me disse que ele tem algo para fazer na vida de alguém nesta noite. Eu sinto a presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. O nosso Deus, Ele é tremendo, é fiel em todo tempo. E eu queria que nós adorássemos ao Senhor com esse corinho. É bem conhecido. Aleluia, Jesus. É bem conhecido, vamos adorar o Senhor. É um corinho bem conhecido. Oh, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eita, Deus tremendo. Tem liberdade, Espírito Santo. Nós adentramos neste lugar para te adorar, Senhor. Recebe a adoração da tua casa, da tua igreja, Deus. Tem liberdade, Espírito Santo.
não sei o que ele viu em mim. Eu não entendo porque me amou. Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim Jesus me alcançou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falha, mas Jesus é fiel. Diga! O que eu mereci era morrer, mas Jesus nos prometeu o céu. Diga! Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não te adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho vem de Deus. Não é assim? Eu não sei o que ele viu, não sabemos. Entendo porque me amou. O amor incondicional. Eu não sou o que eu devia ser. Somos imperfeitos. Aleluia! Mesmo assim Jesus nos alcançou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falha, mas Jesus é fiel. Não é assim? O que eu mereci era morrer, mas Jesus nos prometeu o céu. Adore a Ele. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. Falta algo em mim. Eu jamais saberei. Diga, porque me escolheu. Reconheça a grandeza. O que eu tenho vem de Deus. Jesus está neste lugar. Ele nos deu a oportunidade para adorá-lo. Oh, glória! Eu só vim te adorar. Diga, por isso estou aqui. E se eu não... Ai, a palavra fria. Ei, mas de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho vem de Deus. Tudo que eu sou depende de Deus. Tudo que eu tenho eu agradeço a Deus. Você tem um fôlego de vida, então adore a Ele nesta noite. Dê liberdade ao Espírito Santo, porque Ele está na casa. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Chegou a hora da colheita das ofertas. O presbítero Mamed vai estar trazendo a palavra do ofertório nesta noite. O presbítero Aurélio, a pastor Leônio vai estar intercedendo para você que vem aqui trazer o seu dízimo, a sua oferta. Você que não tem, vem também. E o jovem vai estar louvando na colheita das ofertas, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Mês de julho de férias, alguns irmãos estão passeando por aí, né? Mas a obra do Senhor não pode parar. Eu quero deixar uma passagem aqui, que o apóstolo Paulo escreveu, 2 Coríntios, no capítulo 9,
O versículo 7, para ser objetivo, fala assim: cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Eu deixo esse versículo para a sua vida. Você que vai ofertar, vai dizimar bem aqui na frente, que o presbítero Aurélio, a pastora, vai estar orando. E tudo aquilo na sua vida que você for até mesmo doar para a vida de alguém, seja uma cesta básica, ou seja uma palavra de conforto, ou seja qualquer coisa do tipo, faça com alegria, com amor, que Deus irá te recompensar. Amém? Você que tem seu filho, sua oferta, bem, que Ele vai estar orando pela sua vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus, João está com a oportunidade, amém? Você que tem seu dízimo, sua oferta, você que não tem, vem ungir sua mão pela fé, amém? Aleluia. Os jovens cumprimentam a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Oh, aleluia! A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza.
debaixo de suas asas estarei seguro. Eu levanto novo, nem inferno que todo dia. Peço guiante na escuridão, nem contandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita e esquerda eu vou protegido. Se eu for fiel, eu poderei ao céu. Ele me ama para me guardar. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Viva só pra ti, coloca a mão no céu. Filho, sei que quiser, não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Viva só pra ti, coloca a mão no céu. Filho, sei que é. Glória a Deus, aleluia. O pastor está com a oportunidade para fazer aquilo que o Espírito Santo nos ordenar e depois orar pelo preleitor da noite, amém? As palmas que engrandecem o nome do Senhor Jesus. Eita, Deus maravilhoso. Eita, Deus tremendo. Aleluia. Glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes? O salmista vai expressar a sua alegria no livro de Salmos 122. Ele vai dizer: alegrei-me quando me disser vamos à casa do Senhor. Aqui é o lugar de nós estar alegre, irmãos. Aqui é o lugar de nós estar buscando cada vez mais a comunhão com o Espírito Santo. Irmãos, nós não era merecedor. A graça infinita de Jesus nos alcançou e nos deu o privilégio de nós poder reunir para adorar o nome do Senhor. Aleluia. Isaías, ele vai escrever que o Senhor ele foi buscado de um povo que não conhecia. Então nós devemos entender que nós estava fora do projeto. Agora Jesus ele vem, os judeus rejeitam Jesus e a graça do Senhor se estende sobre os gentios. E nós fomos alcançados pela misericórdia do Senhor. É por isso que nós temos o privilégio de adorar o Senhor todos os dias. Amém? Nós já era uma geração condenada à morte. Nós já era uma geração condenada à perdição. Mas tem um texto que diz que todo aquele que o Pai deu a Jesus Cristo, esse vai a Jesus. E o Senhor disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Glória. É por isso que nós somos privilegiados pelo Senhor. Amém? Eu quero externar minha alegria, estar conosco. Amém? A nossa irmã missionária Maria Ribeiro. Amém? Deus abençoe pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Também está ali
com a irmã que está nos visitando. Isso, Marineide. Deus abençoe, querido, em Cristo Jesus. Está conosco também missionário, pastor Aristênio. Amém? O que a igreja vai dizer a eles? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Essa igreja ama vocês. Irmãos, vou tomar só um tempinho aqui. Eu quero pedir para a nossa irmã Andréa ficar em pé, por favor. E eu quero também que o nosso irmão Félix e a nossa irmã Poliana. É isso? Poliana, fique em pé, por favor, vocês. No domingo passado, irmãos, que hoje está com 8 dias, a nossa irmã veio e se ajuntou a essa igreja, e também nosso irmão Félix e a nossa irmã Poliana também uniu conosco. Eles veio há um tempo da Bahia e eles vêm da Internacional da Graça, e eles veio, uniu conosco aqui. Uma coisa que eu quero pedir para os amados: nós somos uma família. Adota esses irmãos nas suas orações. Se possível for, pega o contato. Amém? Vamos fortalecer na oração. Agora é a hora de todos nós estender a mão para esses irmãos que aqui estão. Sabe por quê? Porque posteriormente eles vão estender as mãos para outras pessoas que vai vir após eles. Então o trabalho da igreja é esse: cuida, porque amanhã ele vai cuidar de alguém. Sabe por que você está aqui? Porque alguém cuidou de você. Sabe por que você está aqui? Porque alguém orou por você. Então faça o mesmo. Amém? E assim o reino dos céus chegará a todos. Obrigado, queridos. Obrigado. Deus abençoe. Vamos orar para receber o pastor Felipe, que vai trazer a palavra. Oremos. Louvado seja Deus. Eu estava saindo ontem para ir lá no acampamento da pastora Socorro. Eu encontrei ele saindo e indo para o Brejinho. Aí eu descobri que o Félix gosta de uma pescadinha também, né? Vai juntar o nosso time aí, viu, Félix? Amém? A Aurélia não gosta? Então, irmãos, Deus abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, Pai que está no céu, oramos pela vida do teu filho. Usa ele na autoridade do teu Espírito Santo. Vem falar conosco através da sua palavra. Meu Deus, que o Senhor fala, não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor tem para falar. Fale ao coração da tua igreja. Nós precisamos, Pai. Amém? Vamos receber o pastor Felipe com palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Ele não estava na praia aqui. Está com pouca pressão, né? Amém. Você pode abrir a sua Bíblia. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 1. João, capítulo de número 1. Deixa eu me encontrar aqui. Eu estou com um exemplar novo aqui. Eu estou aprendendo a dedilhar ele ainda. João, capítulo 1. Evangelho de João. Evangelho de João. Não fala, vai na epístola, né? Evangelho de João, capítulo número 1. Louvado seja o nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo número 1. Cuidado com isso, faltando só encontrar. O meu está aqui, não foi arrebatado não. O seu foi também não, né? Encontrou João aí, não foi arrebatado da sua Bíblia não, né? Amém? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo número 1. É o endereço que o céu colocou no meu coração e eu quero entregar à igreja, pois sou mensageiro
Só entrego aquilo que eu recebo. Amém? Ô, glória! Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo de número 1, João capítulo 1, versículo 1 a seguir. No princípio era Verbo, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nisto estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não compreenderam, porque todos, e as trevas não compreenderam. Eu estou pulando um exemplar novo, né? Houve um homem, ou melhor, este veio para testemunhar. Eu estou pulando? Não, estou não. E veio para testemunhar, para que testifique da luz. Ó, exemplar novo, né? Porque é de estudo, ele é comentado, aí eu estou aprendendo ainda dele. Para testificar da luz, para que todo crê por ele, e não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Amém? Somente até aqui. Vamos estar orando uma vez mais. Eterno Deus e soberano Pai, nós colocamos na dispensação do Senhor de oração. Queremos pedir ao Senhor por bondade e misericórdia, que nesta hora tudo que venha de mim, Pai, não venha fluir, mas tudo que venha do Senhor venha tomar a plenitude desta casa, destas vidas, dessas almas, e falar poderosamente, pois eu não tenho nada a entregar, mas o Senhor assim, meu Deus, usando a minha vida, eu sei que vidas serão edificadas, vidas serão transformadas, e o nome do Senhor seja glorificado uma vez mais. Assim, meu Deus, nós te louvamos e pedimos ao Senhor, continue na condução de toda essa mensagem, Espírito da verdade, me usando com poder, autoridade e glória. Amém? Podem sentar glorificando e exaltando ao céu. Meus amados, eu quero dar um subtema nessa mensagem, que eu sou um pregador temático, não é novidade para os irmãos, né? Eu quero dar um subtema nessa mensagem, é como, pastor? Você quer dar um subtema nessa mensagem? Tudo existe pela palavra, e sem a palavra, nada existe. Verdade. Repita com seu irmão para você ficar gravado aí. Tudo existe pela palavra. Tudo existe pela palavra. E sem a palavra, E sem a palavra, nada existe. nada existe. Amém? Meus amados, nós sabemos que em tudo nós somos dependentes do céu. Eu sei que você tem compreensão disso. E aqui a palavra do Senhor vem nos trazendo a revelação, como iniciou. Nós fazemos uma ligação rápida aqui, nós lembramos de Gênesis capítulo de número 1, o versículo de número 3, aonde o Senhor vai dizer que haja luz, e ele, entendendo assim que a luz era boa, ele fez uma separação entre a luz e as trevas, chamando-se a luz de dia e as trevas de noite. E também ele vai nos ensinar que aqui, por esse versículo que nós lemos, houve aqui um tempo que era somente um verbo. O que é verbo, para que nós entendemos? O verbo é a palavra. E a palavra, na época, era só um verbo, mas o céu decidiu fazer com que esse verbo se encarnasse, formasse vida carnal e andasse no meio de nós. Para que nós possamos entender de uma forma mais simplificada, eu quero dedicar um pouquinho para os irmãos entenderem que nós olhamos na vida natural, olhando pelos olhos natural, nós sabemos que um engenheiro, pastor, ele pega uma planta para fazer um edifício, um arranha-céu. Primeiramente ele vai
escrever, ele vai traçar, o arquiteto vai traçar os traços daquela obra, ele vai fazer um desenho. Ou seja, por enquanto ali está sendo formado somente o verbo, mas só que esse verbo vai se tornar uma grande estrutura. E essa estrutura vai se tornar um grande edifício de grande referência. Nós sabemos que os arquitetos têm sido ousados, eles têm feito cada arranha-céu que é de tirar o fogo, de tão grande e bonito que é. Mas além disso, nós também entendemos que nós fomos uma época somente um verbo. Mas o que eu quero dizer para você é que talvez você tenha olhado para dentro de você ou para dentro da sua casa. Eu já quero ir a 220, que é para nós ir rápido. Não pode perder muito tempo, é pé na tábua. Eu quero dizer para você que talvez alguém olha para você e diz que você é uma obra do acaso, você é um ninguém. Não, você é alguém que foi projetado pelo autor da nossa vida. Você é alguém que tem um projeto antes que você existisse. Antes que eu existisse, eu já era projetado. Você já era projetado. E alguém que não te chama de obra do acaso, alguém que te chama pelo nome e conhece o seu DNA, alguém que sabe do seu deitar, sabe do seu levantar e conhece a sua vida. O que precisa é fazer como a irmã disse aqui dentro do testemunho dela e da palavra que ela leu em Salmos 139. Nós precisamos entender que não tem como nós sair fora do projeto de Deus, não tem como nós fugir da presença daquele que nos vê em qualquer lugar, em qualquer momento. O problema é que nós às vezes erramos, nós às vezes falhamos e nós queremos se esconder, nós queremos afastar. Isso é normal porque nós sentimos que estamos feridos ou que estamos machucados. Mas nessa noite eu venho na contramão desse pensamento do diabo, eu venho na contramão dessa artimanha do capeta. Eu quero dizer para você que expõe a sua ferida diante da presença daquele que pode te curar, expõe a sua necessidade diante daquele que pode te restaurar, diante daquele que pode mudar a sua vida, e ele vai mudar a sua história, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Para de querer ficar dando jeitinho em situação que está te corroendo. Para de querer ter pecado como estava Acã. Para de ter pecado como ele estava escondendo debaixo do tapete. Para de ter pecado guardado de estimação. Expõe para fora a tua fraqueza diante do Senhor. O provérbio sábio Salomão vai dizer que aquele que expõe o seu pecado, arrepende e deixa de praticar, ele recebe perdão na hora. Porque você está tentando se levar aí? Você pode até se levar, porque nós estamos ainda até no tempo. Hoje, agora, nesse exato momento, ainda tem tempo. Mas nós não sabemos se a trombeta tocar, pastor, e antes da bênção sacerdotal, se você estiver ainda sem se arrepender, você vai perder a oportunidade de toda uma vida eterna com o Senhor. Se cuida, porque nós estamos cansados, pastor, de ver pregadores aí de brochinho. Nós vemos pregador aí de alta fama, pregador de congressos aí, que eleva o mundo, ganha muitas almas, mas a dele está perdida. A dele está perdida. Pastor, você está criticando porque eu só prego aqui? Não é não. É não. Se eu me dispor, eu ando igual a eles também. Isso é bom, é maravilhoso. Mas antes de eu ganhar a alma dos outros, pastor, eu quero estar com a minha escrito no livro da vida. Eu quero estar com a minha casa garantida. Eu quero olhar como fez Josué e disser assim, ó, à direita e à esquerda, vocês aqui do arraial não sei, vocês aqui da comunidade não sei, mas eu e a minha casa vamos continuar esperando o Senhor dos exércitos. Vamos continuar esperando o toque da trombeta, porque nós queremos subir, que nós somos peregrinos nessa terra. Nós entendemos que aqui é uma vida de passagem. A eternidade, eu não quero passar aqui. Verdade, Jesus. Você quer? Você pode me levar para a melhor churrascaria, o melhor shopping. Você pode me levar para a melhor praia, que eu não quero. Fica você em sua praia, fica você em seu shopping, fica você em seu Airbnb. Eu não quero. Eu tenho desejo de voltar para onde eu vim. Eu tenho desejo de voltar da onde eu fui, da onde eu tive e hoje estou aqui. Mas a palavra me garante que aqui é uma breve, momentânea passagem de tribulação, mas nós teremos bom ânimo, porque ele deixou a garantia e eu venci. Eita,
E vós também podem vencer. Vós também podem vencer. Se nós olharmos aqui, dentro da palavra do Senhor, nós vamos ver que muitas pessoas, eles acreditam, como a irmã disse aqui, eles creem em Jesus para prosperar eles. Eles têm fé para ser próspero. Eles têm fé para passar na faculdade. Eles têm fé para passar num curso superior, para passar a se formar e ser alguém da segurança pública, ser alguém da educação. Eles têm fé para montar a sua empresa, para comprar a sua casa própria, para montar o seu negócio e para prosperar. Eles têm fé, mas eles não têm uma fé salvista. Sabe por quê? Porque tudo isso prende eles e ilude. Quando eu cheguei aqui, que entrei aqui, a irmã estava acabando de abrir o texto. E o texto que ela abriu, pastor, é um texto que nos confronta, não é que nos afronta. A Bíblia não afronta ninguém. A palavra de Deus não afronta ninguém. Ela confronta nós com nossos erros e os nossos desejos, nossos anseios carnais. E a irmã estava lendo um texto aqui, que olha o texto. Ela estava lendo Mateus, número 6, né, irmão? Versículo 33, se vai a memória. E ela estava dizendo: buscai primeiro ao reino do céu, que as demais coisas, olha, buscai primeiro o reino do céu, que as demais coisas, as outras coisas, olha o que Jesus está nos ensinando nesse texto. Ele está dizendo: buscai primeiro a minha palavra, buscai primeiro a minha presença. E ele está chamando os demais de quê? De coisa. Ele está chamando de coisa. E quando ele está falando de coisa é coisas que passam. Tudo que chama de coisa é coisas que passam. Eternidade é o reino do céu. Tudo isso é passageiro. Eternidade é o reino do céu. Aqui não ficarão pedra sobre pedra. O ouro vai ser consumido, a prata vai ser consumido, o carro importado vai ser consumido, o seu prédio vai ser consumido. Ei, a sua mansão que você tanto ciúma vai ser consumido pelo fogo. A não ser que você queira ficar dentro dela para ir junto. Eu não largo, eu não desaprego, eu não abro mão. Você vai ficar dentro dela. Mas eu quero acreditar que você, entendendo e conhecendo a palavra de Deus e vendo que há um lugar aonde o verme não vai morrer e nem o fogo vai se apagar, é só uma ilusão, que passará muito mais do que isso. Eu acredito que você não vai querer ficar por aqui. Você vai abrir mão de coisas para você poder herdar o reino do céu, porque ele é adquirido abaixo de esforço. Ou nós convertemos de verdade. Converter é o quê? É abandonar as velhas práticas, é abandonar os velhos desejos, é largar a velha vida. Se você vivia no pecado do lesbianismo, deixa. Vivia no pecado do homossexualismo, deixa. No pecado da mentira, deixa. No pecado das drogas, deixa. No pecado da traição, deixa. No pecado do engano, deixa. Se você não largar, você vai ser queimado no fogo do inferno, porque a palavra do Senhor diz que lá não entrarão aqueles que estão em pecado. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros. Ficarão de fora todos aqueles que têm prática de qualquer pecado que é abominável aos olhos de Deus. Não herdarão o reino do céu. Mas é difícil, né? Ouvir uma palavra assim é difícil. Pastor, eu pensei que hoje era a chave da casa. Você quer chave melhor que essa? Eu acredito que você não quer. Você quer chave melhor que essa? A de entrar na eternidade? Você não quer chave melhor que essa, não. Eu acredito que você não quer. A chave de entrar na eternidade, irmão, foi pregada aqui pelo pastor Benevaldo esses dias, que nós falamos muito do céu e deixa de falar do inferno. E o povo está andando sossegado, né? O céu é maravilha, né? E o inferno? O cara tem medo de ir para lá. Na verdade, você não deve servir a Deus por medo do inferno. Na verdade, você não deve servir a Deus por medo do inferno. Na verdade, você deve servir a Deus pelo privilégio e pelo direito escolhido por você de estar com Ele, que não é por obrigação, é por amor, é por decisão. Eu decidi entregar minha vida com o Senhor. Ei, só eu e você somos livres, os demais são todos cativos. Só eu e você somos filhos, os demais são criatura, ainda não são filhos. Quando Jesus desce as águas por João,
ele recebe uma palavra do Pai. Qual foi a palavra que ele recebe do Pai? Quando ele desce as águas, que ele é formado o verbo, anda no meio de nós, passa as aflições, encontra-se João, ele é levado ao Jordão para ser batizado, passado pelas águas. Quando ele desce as águas, que ele sai das águas, ele recebe uma palavra do Pai. Qual foi a palavra? Ele diz: eis aí o meu filho amado, de quem eu comprazo, de quem eu tenho prazer. Eis aí o meu filho amado. Essa palavra é para mim e para você receber também. Você que aceitou Jesus como muito suficiente Salvador e largou a velha vida, você vai ouvir essa palavra. Nós vamos ouvir essa palavra. Ou você não crê que nós vamos ouvir essa palavra? Ele é que está aí, rapaz, eu preciso casar. Eu preciso comprar meu carro próprio, minha casa própria. E eu também preciso, mas se é o arrebatamento, eu não quero nada disso mais, pastor Jorge. Eu quero ir direto para a eternidade. O verbo se fez carne, habita no meio de nós, anda com necessidade nossa, porque os homens, pastor, que antecederam a Jesus, disseram que não tinha como andar aqui não, que o negócio era problema. Caíram todo mundo porque a carne aqui, ninguém aguentava sustentar a carne de pé. Não, Jesus, espera aí, vou mostrar para vocês que aguentam. É vocês que é tendencioso, rapaz. Vou mostrar para vocês que vocês podem se firmar de pé, rejeitar o pecado, resistir às tentações da carne. Nós não somos tentados além da nossa capacidade, igreja. Nós só somos tentados o tanto que nós podemos resistir. O negócio é que nós dá muita asa para o negócio. Não, deixa, tadinho, coitado. Ei, deixa eu lembrar você um negócio aqui rápido que veio na minha mente, é face do céu. Você sabia que Deus não age por pena de ninguém? Deus não age por pena de ninguém, tira isso da sua cabeça. Quem tem dó é eu e você. Deus tem misericórdia. O que é, irmão? Diferença. Dó e misericórdia. Eu tenho dó, mas é pela situação que o cara está vivendo. Deus não. A misericórdia é você sem merecer mesmo. É sem ele olhar para você ver você estourado mesmo. Mas a misericórdia é favor imerecido. Nós sem merecer nada, nós recebemos de Deus. Por que o homem mau, a irmã não disse, o cara estava pedindo para orar para ele dar uns pavor e ser bem sucedido? E ele recebeu o livramento, você duvida? Ele recebeu o livramento através da palavra. A irmã liberou uma palavra de oração na vida dele, liberou uma palavra de livramento na vida dele. Mesmo ele que fazia a coisa errada, a irmã não foi conivente com o erro dele, não. Ela fez uma oração, eu creio, eu tenho certeza que ela de Jesus. Deus abençoe que ele não consegue fazer essas faltas. Ele receba um livramento, ele seja livre, ele seja liberto. A palavra do Senhor nos ensina, igreja. Nós orar pelos malfeitores. Você olha para os malfeitores aí, dizendo: tomara que ele morra, tomara que Lula morre, tomara que ele se infarta, tomara que ele tome um tiro na cabeça. Ei, isso aí é uma vontade do coração nosso e é pecaminosa, viu? A palavra do Senhor diz o contrário. Nós devemos orar e dizer: Jesus, transforma ele, liberta ele, faz dele uma nova criatura, transforma ele, faz dele filho, liberta ele desse pensamento maligno, porque o que está em ação não é aquilo que nós estamos vendo. Nós estamos vendo só a reflexão da situação, mas existe por trás do homem mau um demônio que não mostra a cara, um demônio que não se apresenta, um demônio que é covarde. Ele não tem dó de ninguém. Ele entra por trás do seu filho, da sua esposa, do seu marido, para lhe atacar, para lhe afrontar, para ir contra você. Por que ele não dá as caras? Porque você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, e ele sabe que você está com a espada desembainhada para decolar ele. Ele já levou ele uma vez, ele está assombrado. Uma vez ele quis prender o anjo, e Jesus deu um sombrado: desce lá, Miguel, tem serviço para tu, desce lá de novo, que ele está dando uma de brabo. E quando ele desce, corre a espada dele, ele cai de novo. Outra queda. A raiva do diabo, igreja, é porque ele pecou uma vez só e está condenado já. Agora eu e você recebem perdão todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. É o anjo que trabalha. É o anjo do livramento dos irmãos cabeçudos. Chega, Jesus, que o irmão está em perigo. É o anjo do livramento. O verbo se fez carne, se traja de homem e desce no meio do povo e vai caminhar. Vai ministrar a palavra.
usando sempre a palavra. Entende de uma coisa? De nada se fez, de nada se foi feito, de nada sobreexiste, de nada existiu e de nada vai existir além da palavra. O dia que você vê alguém querendo fazer alguma coisa e não estiver baseado na palavra de Deus, você pode pedir ele licença e fechar as portas. Somos formados pela palavra, somos conduzidos pela palavra, somos levantados pela palavra, somos restaurados pela palavra, somos libertos pela palavra, somos salvos pela palavra, somos prósperos pela palavra. É por isso que eu e você tem que saber usar a palavra que nós temos direito de usar. O que é, irmão? Quando você for abrir a boca para liberar, eu estava falando com o irmão Lélio esses dias. Se boca fosse para ficar usando tanto, pastor, nós não tira, não era só 2 ouvidos, tinha 2 bocas. Você já viu? Nós temos 2 mãos, 2 pés, 2 orelhas, 2 olhos, 2 olhos bonitos, né? Tem 2 olhos, Deus tem até azul, né? Mas você não tem 2 bocas. Você já pensou que Deus fez isso por acaso? Já pensou as irmãs com 2 bocas? É hoje, uma hora de madrugada, né? Eu não sei. As irmãs com 2 bocas, não, os irmãos aí com 2 bocas, irmão. Porque eu vou te falar, o fato de falar muito não quer dizer muita coisa, não, viu? Às vezes o cara fica caladinho, pastor. Mas quando ele abre a boca, derruba meio mundo de coisa. O outro falou muito, mas está querendo se acertar. Aí o outro fica caladinho, dando um de santinho, quietinho. Ei, você sabia que Judas era caladinho lá? Judas não falou nada, você viu Judas falando quantas vezes? Você não prestou atenção nisso, não? Judas era caladinho, Pedro era toda hora falando alguma coisa, E Judas é caladinho. Judas é caladinho, só observando. Quando ele abriu a boca, foi latada. Quando ele abriu a boca, o trem foi feio. E Jesus caminhando por meio do povo, ele vai vendo e ele vai ministrando sobre a vida do povo. Ele encontra uma mulher à beira de um tanque, desesperada, abandonada, louca, corrida, porque ela era mal falada, segundo as escrituras. E ele vai dar uma palavra naquela mulher. Mudou a história daquela mulher. Jesus caminhando, ele encontra uma mãe saindo para enterrar o seu filho único, que era o progenitor da casa, era quem ia dar o seguimento na casa. Mas ele encontra ela saindo da cidade para enterrar o seu sonho, para enterrar o seu desejo, para enterrar a sua promessa, para enterrar a sua bênção. A quem ela entendia que ia dar seguimento na casa, pois ela era viúva, saber. Quando Jesus encontra aquela mulher, ela não tinha mais esperança nenhuma, porque não era para menos, ela estava em situação caótica, em situação de choque, pois ela estava carregando o seu filho primogênito para ser enterrado. Mas Jesus libera sobre a vida daquele homem uma palavra. Ele disse: homem, levanta. E o homem levantou e aquela casa voltou a se alegrar. Você imagina que palavra Deus tem para a sua vida nesta noite? Qual é a sua necessidade? Oh, maravilha! Porque Deus encontra um homem que está há 38 anos à beira do caminho. E todo mundo dizendo para ele calar, para ele não falar mais nada. Mas só que ele ouviu falar que vinha Jesus. Ele só era cego, mas ele não era surdo. Não é possível que você é cego e surdo. Ele ouviu falar que Jesus vinha por ali. E ele se encontrava à beira do caminho. Aí ele disse: eu não vou sair daqui, porque vem vindo quem pode mudar a minha vida. Ele já tinha ouvido falar dos milagres, das maravilhas de Jesus. E quando Jesus chega, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E ele vai, abre a boca e libera uma palavra. Através daquela palavra ele foi transformado. Ele disse: Senhor, eu quero ver. Ele podia ter pedido, porque segundo as escrituras, ele era mendigo, ele era pedidor de esmola, vivia de favor. Ele podia ter pedido riqueza. No meu caso, se eu toco Jesus nessa caminhada, eu dizia: Jesus, eu quero uma casa. Eu estou tantos anos pagando aluguel, mas de repente eu não estou precisando realmente, não é nessa casa. Eu estou precisando realmente, talvez, de uma transformação interior. Aquele cego, ele não precisava de ver fisicamente, ele estava precisando de ver espiritualmente. Quando ele toca Jesus, ele disse: o que você quer que eu te faça? Ele disse: eu quero ver.
Ele diz: pois veja, por que ele estava cego espiritualmente? Por que ele não tinha outra necessidade maior? A prioridade dele era ver espiritualmente. A prova fica no testemunho dele. Quando ele enxerga o pastor, ele já segue Jesus. Ele não pediu conversa. Ele falou: quem eu queria ver, agora eu estou vendo. A minha situação será resolvida. Ei, deixa eu olhar para você essa noite e perguntar para você: você está olhando para a situação, você está olhando para o que falaram, ou você está olhando para a promessa? Você está olhando para o que disseram, que o médico diz para o diagnóstico, ou você está olhando para a promessa? Eu nessa noite vim na contramão do que você ouviu, do que você está vendo, para dizer para você: ei, olhe para a promessa, porque Jesus ainda é o Senhor que cumpre promessa. Ele ainda muda a história. Jesus ainda muda a história. Jesus muda a história daquele homem. Jesus vai ao monte sobre palavra. Jesus vai ao monte e passa 40 dias e 40 noites jejuando. Não foi lá só olhar nas alturas dos montes, não, jejuando. E quando ele está ali no monte por aqueles 40 dias e 40 noites, ele desce. E quando ele desce, Mateus 4, vezes 4, não falha a memória, quando ele desce, pastor, ele é recepcionado pelo maligno. Agora imagine. A visão nossa, pastor, quando nós se entrega mais, pastor, quando nós se entrega muito, a visão nossa é que nós vamos abraçar o anjo, parece, né? É, a visão nossa. Nós vamos para o monte, nós se entrega, não viu que o irmão Jeová está testificando aqui da preparação, não contradizendo o que ele diz da preparação, mas a visão é que a gente vai ficar mais, como se diz, mais preparado, nós vamos ficar mais pronto para receber mais da graça. E ele não está errado. A vasilha limpa recebe o quê? Água pura. Ele não está errado. O vaso estando pronto será entornado mais azeite. Ele está certo. Mas isso é uma visão nossa. Só que no caso de Jesus não foi assim. Quando Jesus desce do monte, ele é recepcionado pelo maligno. E quando ele é recepcionado pelo maligno das nossas almas, ele vai dizer para ele assim: ei, olha a proposta dele. Já que você é o filho do homem, já que você é filho de Deus, por que você não pede para essas pedras virar pão, já que você está com fome? Por que o diabo estava falando isso? Porque ele conhecia a palavra. Ele conhece a palavra. Aí Jesus vai dizer para ele assim: ó, também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ei, a nossa maior necessidade não é o físico, não. A nossa maior necessidade não é o visível, não, é o invisível. A nossa maior necessidade é o pão espiritual. Nós encontramos em vários lugares na Bíblia, nós encontramos Jesus dando para nós essa lição. Ele encontra com a multidão, prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra, e o povo ficou com fome. Quando o povo fica com fome, Jesus disse: ei, tem alguém que tem alguma coisa? Aí os discípulos dizem: não. Senhor, ninguém tem nada aqui, a não ser um menino ali que tem 5 pães e 2 peixinhos. Esse menino está ali com 5 pães e 2 peixinhos. A não ser esse menino aí que está com esse. Nós não tem nada, ninguém tem nada. E os discípulos já deu logo dificuldade. Falou: Senhor, é muita gente. Aí quando ele fala que é muita gente, Jesus diz: pronto, eu estou no cenário de operar mais um milagre. Porque quando nós achamos que é impossível para mim, é impossível para você, é o cenário mais apropriado para Deus operar um milagre e o nome dele ser glorificado. Aleluia! Porque eu, no meu caso, não sei você, mas eu, no meu caso, se dependesse de mim, eu não queria depender de milagre. Você nunca entendeu, né? Eu não queria milagre. Eu não. Por quê, pastor? Porque milagre só sai, pastor Esther, imprensado. Você nunca viu na Bíblia e nunca vai ver um milagre que foi assim, pá, o cara recebeu um milagre, não fez nadinha, não passou por nada, recebeu um milagre, não. Milagre só sai nos extremos, porque milagre não se explica. E tudo que não sai no extremo é explicável. Não, eu trabalhei, recebi meu salário, comprei meu carro.
estava pronto. Não, eu trabalhei, o cara me deu calote, veio um lá não sei da onde, me abençoou minha vida, e Deus me deu o carro que eu sonhava, estava quase comprando, o cara me deu calote. Mas aí o diabo levou, Jesus deu em dobro, multiplicou na minha vida. O diabo levou tudo que era de Jó, Jesus deu em dobro na vida dele. Sabe o quê? Isso é milagre. Se Jesus devolve somente o que Jó tinha ficado normal. Mas Jesus devolveu tudo em dobro do que ele tinha e prosperou ele muito mais do que antes. Maravilha! Aí ele disse: não, tem 5 pães e 2 peixinhos. Ele disse: traz ele lá. Esses 5 pães e 2 peixinhos. Manda o povo se assentar, que o restante é comigo. Só se assenta com o povo. O povo se assentou em grupo. A Bíblia diz que Jesus levantou o pão e liberou sobre ele uma palavra. Aleluia! Que palavra foi essa, irmão? A palavra da multiplicação. A mesma palavra que usaram na casa da viúva de Sarepta. A palavra da multiplicação. A mesma palavra que foi liberada na casa de Marta e Maria. A mesma palavra, palavra de poder, de restauração, de ressurreição. É a mesma palavra, a palavra é a mesma. A palavra que se encarnou no verbo, a palavra que hoje está no meio de nós para fazer a transformação sobre nossas vidas. Essa mesma palavra, é a mesma palavra. Espera aqui, deixa eu só ler um texto aqui para nós acelerar. Espera, deixa eu catar aqui os óculos. Deixa eu ler só um texto aqui rapidinho para nós dar o pé. Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel, capítulo de número 37. Assim disse o Senhor Deus: estes ossos, eis que eu farei. Melhor, versículo número 4. E disse-me então: profetiza sobre estes ossos, dizendo: eles, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Aleluia! Ossos secos, ouve a palavra. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que eu farei entrar o fôlego em vós e viverá. Você não entende? Eu sei que você não entende. Você viu a profundidade do poder da palavra? Você viu a profundidade do poder da palavra? Aqui a palavra está sendo manifesta. É o lugar não onde tinha morrido, não. Aonde os ossos estavam sequíssimos. E o que estava sendo manifesto aqui? A mesma palavra que se formou no verbo, encarnou. A mesma palavra que no princípio era o verbo. Deus ministrou e tudo foi criado. E sem ela nada foi criado, sem ela nada subsiste e nada existe. Aqui essa mesma palavra está sendo dita. E aí ele está dizendo: haja fôlego e vós vivereis. Resumindo aqui, eu quero encerrar. Nós entendemos o que aqui? Sem Jesus não tem libertação. Sem a palavra que é Jesus não tem cura. Sem a palavra que é Jesus não tem prosperidade, não tem paz, não tem alegria, não tem vida, não tem salvação. João capítulo número 3, não faz memória, verso número 16, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por a palavra. Ouvi a palavra do Senhor. Com o ouvido se ouve, com o coração se crê e com a boca confessa. Não tem como nós receber nada se não for pela palavra.
Você pode ficar sobre os seus pés? Eu quero fazer uma coisa aqui. Mas eu quero que você saia daqui entendendo que sem essa palavra você não vai a lugar nenhum. Você não vai viver. Lá na sua casa não está faltando não é arroz e feijão não. Lá na sua casa não está faltando não é dinheiro no caixa não. Lá na sua casa não está faltando não é comunhão entre vocês não. Lá na sua casa não está faltando não é unificação entre vocês não. Lá na sua casa está faltando essa palavra. Porque ela vai trazer tudo isso e muito mais. Ela é capaz de fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Mas nós precisamos aderir a essa palavra. Não adianta só de boca, não adianta só de ser ouvinte, não adianta só de nós lermos a palavra, não. Temos que nós ser praticantes da palavra. Não adianta. Está cheio de pessoas que lê, conhece, tem doutorado. Eu também tenho alguns cursos. Tem doutorado, pós-graduado, tem não sei o que, tanto diário, tudo que é dia ele tem. Tudo que é ramo, ele tem. Mas obediência à palavra, praticar a palavra, ele está longe. É por isso que você vê muitos escândalos por aí. Ah, mas o pastor fulano, não é possível. Ah, mas o pregador fulano, não é possível. Não, você precisa entender que ele era só um mensageiro da palavra. Ele mesmo não vivia não. Você já viu o mensageiro abrir suas encomendas e ele desfrutar dela? Já viu? Ele chega e te entrega ligeirinho, o máximo que ele pega seu CPF e já te entrega e tchau. Quem abre o seu presente, quem desfruta é você. Então ele foi só um entregador. Ele foi mais uma vez só uma jumenta que falou como aquela que falou com Balaão, só e nada mais. Nós precisamos entender uma coisa. Quando nós viemos de fato de verdade essa palavra, nós estamos perdendo. Nós vamos viver há anos aqui na igreja, em dia da trombeta, nós não vamos ver nem escutar. Nós vamos assustar, está só o banco vazio. Subiu todo mundo e nós negas. Por quê? Nós precisamos ser praticantes dessa palavra. Mas sabe por que muitos não praticam? E nós já vamos orar. Sabe por que muitos não praticam? É porque falar é fácil, pastor. Mas viver requer propósito, requer renúncia, requer decisão, requer esforço. E as pessoas não querem nada que tenha esforço. Qual é melhor? É fazer o lanche em casa ou pedir no iFood? Hã? Qual é melhor? Mais fácil é pedir no iFood, né? Mas só que você fazer em casa, você vai ter um momento. A irmã Cláudia gosta, daí é top. Até aquele momento de você fazer, tem prazer de fazer aquele momento de viver com alegria. Nós estamos perdendo hoje tempo. Hoje a pessoa acha que meia hora, uma hora de palavra é palavra demais, é nada. Você passa 2 horas assistindo conversa fiada no TikTok, história fiada no Instagram, pessoa que você nem conhece, não sabe nem quem tem vida. Aí o irmão está contando um testemunho, eita, o irmão está com meia hora de testemunho, não acaba mais não. Ei, o irmão está contando uma verdade e você está perdendo a oportunidade de elevar a sua fé e alcançar a sua bênção, sendo murmurador. Mas na internet você escuta barulho até umas horas. E eles comendo o seu cérebro lá. E ganhando dinheiro, viu? Para comer o seu cérebro ainda. Vigia, igreja. Desprende de coisa que não te dá futuro. Desprende de coisa que não te eleva. Desprende de coisa de desconexão que não te leva a Deus. Desprende disso. Isso é perda de tempo. É você encher linguiça. Como diz, enxugar gelo. É perda de tempo. Feche teus olhos, eu vou orar para você ser liberto dessas coisas, ser livre dessas artimanhas do diabo. Eterno Deus e soberano Pai, é no nome do teu Filho amado Jesus que nós colocamos em oração uma vez mais. Eu sei, Pai, que pregarmos a palavra da renúncia, a palavra de viver a tua palavra, não é tarefa fácil. E nem todo mundo tem bom aceito, mas não aceitaram como o Senhor pregou. Não é a mim que vão aceitar. Mas nesta hora eu quero pedir ao Senhor que todos aqueles que receberam ela de bom grado, todo aquele que receberem ela de bom coração, todo aquele que receber essa advertência, essa orientação essa noite, ele possa desfrutar dessa poderosa palavra, ele ser livre da artimanha do diabo, ele ser livre da artimanha do maligno, ele ser livre do laço, ser livre da artimanha que persegue a família, que persegue a casa, que persegue o emprego, que persegue a vida dele secular. Quando ele sair, ele sai com essa palavra escondida
escondida no seu coração, para na hora oportuna Ele usar ela como ferramenta para se defender, Ele usar ela, meu Deus, como poder para jogar o mal por terra, e o nome do Senhor ser glorificado. Eu quero ministrar que a tua igreja não será enganada por charlatão, a tua igreja não será enganada por mentiroso, por nenhum ludibriador, por nenhum emocionalista, mas a tua igreja será levantada, alavancada, sustentada e fortalecida pelo poder da tua palavra. Ainda há poder na palavra do Senhor, ainda há poder no sangue do Senhor, ainda há poder no nome do Senhor, que é o nome acima de todos os nomes. Que aonde esta palavra estiver chegando, aonde o coração que esteja recebendo, ele esteja sendo estruturado com a tua palavra, que até a vida do Senhor ele esteja firme, buscando e esperando o Senhor vir para buscar. Nada tira ele do desejo da salvação, nada tira ele do desejo de estar na tua presença. Que cada dia mais nós possamos ter anseio, não de ser só ouvinte da tua palavra, mas também de ser um leitor da tua palavra, não somente de leitor, mas de ser um praticante da tua verdadeira palavra, e o nome do Senhor continuamente sendo glorificado. Que a palavra do Senhor ainda liberta, a palavra do Senhor ainda cura, e eu creio que nesta noite ela está libertando, eu creio que nesta noite ela está curando, eu creio que nesta noite ela está restaurando, ela está trazendo o pecador se arrepender, ela está trazendo, meu Deus, a restauração na família que porventura foi destruída. Ela está sendo estruturada pela palavra. Esta noite há estruturação na tua vida, há restauração na tua casa, há prosperidade na tua vida, há libertação na tua casa, há libertação na tua vida. O diabo vai caçar outro lugar para ele pousar, porque a tua casa vai estar repleta da palavra, a tua casa vai estar cheia da palavra, vai estar como estava a casa de Obed-Edom, cheia da presença, e não há lugar para o mal ele alastrar por ali, e prosperar de uma forma genuína e abençoada. É no nome de Jesus que eu profetizo a mudança na tua casa, a mudança na tua vida e a mudança na tua família. Que você nunca despreze a verdadeira e genuína palavra, que você nunca despreze o verdadeiro e genuíno alimento, porque é esse que vai te dar estrutura para você avançar e ser livre das artimanhas do diabo. Barulho, sapateio é efeito da palavra e do poder de Deus. Nada disso vai te dar estrutura se você não estiver alimentado da palavra. Amém? Deus abençoe a sua vida, continue abençoando a sua casa, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Daqui a pouquinho nós vamos estar terminando, dando a bênção apostólica. Senta só um instante, por favor. Glória a Deus. Coloca a mão em direção ao teu coração e diz comigo: Senhor meu Deus. Mais forte: Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor já falou no meu coração. Amém? Quantos criam assim? Quantos criam assim? Louvado seja Deus. Pastor Ione, levanta a sua mão. O Senhor está te dando um grande livramento hoje. A senhora ia ingerir algo, e esse algo iria causar a senhora ia ficar engasgada por certo objeto. Satanás, ele queria arrancar a tua voz, porque sabe que quando você ora, vem resposta dos céus. O inimigo, ele tem muito ódio, muita raiva quando você abre a boca para orar. Aleluia! Satanás, ele queria cessar a sua voz, queria colocar um objeto pontiagudo na sua garganta, e o Senhor está te livrando hoje, te dando vitória. Toma posse no nome de Jesus. A igreja glorifica, a igreja glorifica, a igreja glorifica. Louvado seja Deus. Irmão Célio, o Senhor hoje está tocando no teu sangue, o seu sangue.